capítulo 9, Lucas 9, nós vamos ler a partir do verso 57. Lucas 9, 57 até o 62. Jesus estava andando e algumas pessoas resolveram dizer que seguiriam Jesus. Eu vou contigo, Jesus, vou te seguir. E aí Jesus fala com elas sobre o que a gente pode chamar, tem vários termos, mas eu chamo hoje de o custo do discipulado. Quanto custa seguir Jesus? A gente sabe que nós somos salvos pela graça, mas a graça de Deus exige tudo o que nós temos. Portanto, o ser discípulo de Jesus, se tornar, um discípulo de Jesus é gratuito, ele não cobra nada. Na verdade, foi a obra dele que nos torna discípulos, mas o discipulado, a caminhada dia após dia, nos custa tudo. Tem um homem muito famoso chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele perdeu a sua vida na época do nazismo porque ele era um alemão, portanto, seria teoricamente do lado dos nazistas, mas ele era um pastor, teólogo, e percebeu que aquele grupo ou aquela política nazista não estava de acordo com a palavra do Senhor. Ele, inclusive vários outros, começaram a falar contra naquele país, e a gente historicamente sabe o que aconteceria. Ele foi preso e morto, infelizmente alguns dias antes de terminar a guerra, mas preso, tal como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, ele inspirado, mas não para escrever a palavra, claro, mas ele escreveu alguns livros, alguns conceitos, e ele falou sobre a graça barata. O que é a graça barata? É a ideia de que nós achamos que podemos servir a Deus ao léu, do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Portanto, ele pregou a ideia da graça cara. O que é isso? É graça, você não merece, mas ela exige de você a sua vida. Se eu der a minha vida, vai ser por merecimento? Não, não vai ser. Mas a graça de Deus pede pelo menos toda a sua vida, ou seja, tudo que você tem. Esse é o custo do discipulado. Já me adiantei aqui um pouco, porque Jesus vai contar algumas coisas sobre aqueles homens que querem seguir a Ele, e Ele começa a dizer assim: coloca na balança, veja no que você está entrando, tá bom? Perceba isso. Antes mesmo da gente ler, a gente sabe que existem vários tipos de igreja, vários tipos, por exemplo, de doutrinas de igreja. A nível evangélico, nós temos as igrejas que são tradicionais, igrejas que são pentecostais e algumas variedades dentro deste meio, né? Bom, a princípio não há nada errado em ser de uma ou outra, até mesmo no meio, vamos dizer assim, eclesiástico, tem igrejas mais modernas, igrejas mais antigas, igrejas, atuais, não sei que palavra que a gente usaria. Nada disso é errado, irmãos, a princípio, tá? Nada disso é errado. Temos modelos de igreja também. O modelo da igreja batista é chamado de congregacional. Por isso que a gente tem assembleias, por exemplo, nós nos reunimos e decidimos. A igreja em que há um bispo, há um líder, né, um pastor geral, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é problema nenhum. Nós podemos servir a Deus de um modelo ou de outro, mas o jeito de servir a Deus, o que Jesus pede para nós, irmãos, não tem várias formas, tem apenas uma, só uma maneira, só um tipo de ser discípulo. Você pode estar aqui na igreja batista, pode estar em outra igreja, mas se Jesus é o mesmo, e de fato é o mesmo jeito. Qual é? O discipulado que custa tudo de nós, custa toda a nossa vida. É importante a gente frisar isso, porque nós vivemos em tempos de pluralidade, tempos em que alguns estão dizendo tudo é válido. Até mesmo em púlpitos de igreja nós ouvimos, tudo é válido, se te deixa feliz, ou variações disso, né? O importante é você estar satisfeito. Bom, eu posso dizer que Cristo satisfaz o nosso coração, amém por isso? Você crê nisso? Ele satisfaz. Mas, quando ouvimos isso, o importante é você estar satisfeito, normalmente o nosso coração interpreta, posso fazer tudo, né?
posso fazer tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí não, aí Jesus é só um jeito de segui-lo e de servi-lo, que é entregando tudo a Ele. Começa com o nosso coração, com a nossa vida diante do altar dele, e passa por cada área do que nós somos e de quem nós somos. Bom, vamos ler o texto então, Lucas 9, a partir do verso 57, acompanhe comigo. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? São 3 modelos de seguidores de Jesus, os quais são exortados por Ele, e eu, pelo menos, olhando para esse texto, eu me enxergo nos 3, tendo que ser corrigido por Jesus a cada momento. O primeiro deles, claramente aqui, é um entusiasta. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Para onde que Jesus iria? Ele não sabia, né? Mas Jesus bem sabia. Talvez ficou na cabeça de Jesus, né? Vamos imaginar aqui algo que não fuja da palavra, mas quem sabe quando ele falou assim: eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus já lembrou da cruz. Pelo menos eu lembro, né, da cruz aqui. Vai seguir mesmo onde quer que fores? Um outro camarada que fez algo muito parecido com isso foi Pedro, né? Você lembra? Pedro falou: não, Senhor, eu por ti darei minha vida, né? E aí Jesus responde assim: coitado de você, né, Pedro? Na minha tradução, tá? Uma versão pessoal aqui, né? Pedro, você não sabe de nada, Pedro, né? Para este homem também, ele é um homem entusiasmado. A princípio não há problema, mas entusiasmo não é tudo. Ele tinha muita vontade e pouca maturidade. É necessário saber o que vai encarar, saber. Lembra quando Jesus dá aquela parábola sobre as sementes, ou a parábola do semeador? Há uma semente que cai num solo rochoso, ou melhor, num solo que não tinha profundidade, né? E ela cresce só um pouquinho, mas logo ela morre, porque não havia mais profundidade para a semente ir. E parece-nos comparado a um homem como esse, que tem muita vontade, mas tem pouca maturidade. Bom, é importante ter vontade, é importante que você queira seguir Jesus, mas é importante você saber também qual é o custo do discipulado, qual é o custo de seguir Jesus. Jesus pedirá tudo de você. Isso não quer dizer que a todo instante você estará dando tudo a todo momento. Ou eu começo a seguir Jesus, pronto, deixo minha casa, deixo minha família, jogo fora meus bens. Não. A exigência não é essa, mas é a exigência de colocar tudo aos pés de Jesus. Ele vai se tornando o Senhor diariamente da sua vida. Portanto, pense bem, e você que já é um discípulo de Jesus, saiba disso, considere isso, pondere isso, porque o Senhor vai nos pedindo dia após dia um pouco mais da nossa vida, da nossa existência, de quem nós somos. Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai nos transformando, Ele vai colocando gente ao nosso redor para nos abençoar de pelo menos 2 maneiras. Gente que a gente deseja seguir, que a gente deseja imitar, e a gente diz: glória a Deus, Senhor, quero ser igual a essa pessoa. E gente que serve para nos esmerar, né? Gente que serve igual aquele ferro que afia o ferro, né? Porque eu sou ferro, mas o outro ferro me afia também. Necessário maturidade. Este homem demonstrou uma decisão impulsiva, por impulso. Talvez por isso alguns não estão mais seguindo Jesus. Em tempos de pluralidade, tem aqueles que decidem fazer 1000 coisas em um mês, no outro mês mais 1000 coisas. É assim, e eu me vejo assim, nesse camarada, né? Eu consigo ficar animado facilmente com novas coisas, né? Mas às vezes, irmãos, para seguir Jesus, a gente vai ter que segui-lo
com o ânimo um pouco abatido. A gente vai ter que segui-lo quando a vontade não está no auge. De fato, isso acontece. Aquele homem precisava considerar sua decisão impulsiva. Não era ruim que ele quisesse seguir Jesus, mas Jesus queria se certificar que aquele discípulo iria se tornar um verdadeiro discípulo dele, que não iria abandoná-lo. Talvez por isso, alguns, como eu disse, não estão mais seguindo Jesus, porque deram tudo de si, ou acharam que estavam dando tudo de si. E a resposta de Jesus para este homem, há que a gente considerar, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que me parece é que Jesus está dizendo: rapaz, eu tenho menos do que um animal como uma raposa, e veja que ele não escolhe animais lindos e maravilhosos, que fossem assim servir de grande exemplo, mas a raposa tem um covil, mas a raposa tem onde ficar. As aves do céu têm ninhos, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus está contando para ele qual é o custo. Isso não quer dizer, novamente, que ele ia perder tudo, que o homem não ia ter um travesseiro, imagina isso, não vai ter um travesseiro, não, Jesus está falando dele. Olha como eu estou, como eu sou, é isso que você quer? É esse o custo de me seguir. Toda a glória, irmãos, que Jesus tinha vinha do Pai, vinha do reino de Deus, e quando a gente começa a seguir Jesus, a gente começa a perceber isso. O que eu faço com o meu entusiasmo então? Talvez você esteja nesse momento entusiasmado, dizendo: Senhor, por Ti eu darei minha vida. A gente pega esse entusiasmo, essa vontade, e vai transformando essa vontade em rotina, em vida com Deus, em devocional, em confissão de pecados, em rendição. Por quê? Porque a gente pode usar este ânimo, que às vezes é um ânimo passageiro, muitas vezes, é um ânimo do nosso momento, do bem-estar em que estamos, ou talvez do chamado de Jesus para nós, e nós pensamos: que coisa maravilhosa. Então a gente pega este entusiasmo e coloca ele no chão da vida, e começa a seguir Jesus com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente não gosta. Sabia que tem coisa que você não gosta de fazer para Jesus? Com certeza, com certeza. Tem gente que é mais da oração, tem gente que é mais do estudo da Bíblia. Parece que é uma divisão no cérebro, não sei, ou nas personalidades. Não sei se existe algum estudo aí ou não, estou aqui conjecturando. Mas parece que tem gente que gosta mais de uma disciplina espiritual. Tem gente que faz jejum numa facilidade. Eu sou difícil para fazer jejum. Que coisa difícil que é jejuar. Como eu disse, gente que estuda a Bíblia com tanto afinco, gente que gosta mais de orar. Mas se você é do time da oração, e você passa um bom tempo orando sem nem perceber, você também precisa estudar a Bíblia. Você precisa fazer aquilo que não é tão agradável para a sua personalidade. Se você é do estudo da Bíblia, que pega a Bíblia e começa a ler, e começa a estudar, e vai para um texto, vai para o outro, mas não é muito de oração, você precisa orar também. Percebe? É pegar esse entusiasmo e transformar em discipulado, transformar em vida com Deus. O que te falta? Jesus olhou para este homem e contou a verdade para ele: olha, eu não tenho nem onde dormir, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Como eu disse, tenho menos do que um animal. Perceba isso, pondere isso, e pegue o seu entusiasmo e coloque ele no seu dia a dia, na presença de Jesus. Deixa eu perguntar para você: se Jesus retirasse tudo de você, você ainda continuaria com ele? Não parece ser esta uma promessa de Jesus, ainda bem, Não parece ser algo certo. Olha, se você começar a servir Jesus, nem a raposa vai querer você. Não é isso não, tá? Mas vamos considerar, porque se Jesus está falando aqui, vamos considerar isso. Imagine que quando você começar a servir a Jesus, ou você que já serve, ao continuar, Ele vai começar a retirar coisas de você. E isso já aconteceu, acho que com muita gente, se não todo mundo, O camarada começa a servir Jesus, e lá no mundo estava melhor. Você fala: mas como assim? No mundo estava melhor? Começa a acontecer algumas coisas que a gente não consegue entender. Você começa a perder alguns confortos da vida, seja financeiro, seja de saúde até. E eu creio que Deus trabalha em todas essas coisas. Mas aí está uma prova para o nosso coração. Aí está uma prova para o nosso entusiasmo. Irmãos,
Eu creio que todos nós passaremos por algum tipo de prova como essa. Não estou profetizando coisa ruim, tá? Não estou dizendo que vai acontecer algo ruim, isso ou aquilo, mas estou dizendo que quando isso acontecer, quando o seu coração for testado, você e eu temos o desafio de pegar esse entusiasmo e continuar na presença de Jesus sem ele. Senhor, se um dia eu não tiver nem o covil da raposa, que o meu coração ainda queira o Senhor. E eu percebo que, por vezes, Jesus vai tirando algumas coisas de nós, ou vai deixando que essas coisas sejam retiradas, para que o nosso foco comece a ficar cada vez mais intenso nele. Você quer ver uma coisa que todo mundo passa, irmãos? Todo mundo passa por isso, tá? Quando você se converte, você está normalmente pegando fogo por Jesus. Não é assim? Você lembra aí da sua conversão? Alguns se converteram há pouco tempo, outros há muito tempo, né? Mas normalmente na nossa conversão, nós estamos voando na presença de Jesus, voando. Que coisa maravilhosa. Você vai orar, as lágrimas já vêm. Você lê um versículo, você abre a Bíblia, nunca cai em genealogia. Ah, Senhor, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu me lembro que eu era adolescente, não caí em genealogia quase nunca. E às vezes quando caía, eu ainda olhava os nomes, ficava pensando, o que aquilo tinha a ver comigo? Ah, você está voando, você está feliz, entusiasmado. Com o tempo, o que acontece? O que acontece com todo mundo com o tempo? Aquele entusiasmo vai diminuindo. Aquele ardor vai diminuindo. Primeiro porque nós somos seres humanos. Você não fica entusiasmado com nada para sempre. Nada. Independente. Mas também, irmãos, pela graça de Deus. Sabia disso? Porque eu creio que Cristo nos deixa ficar incendiados por Ele. Felizes e alegres por estar na presença dEle. Mas com o tempo, vai ficando mais difícil ter aquele mesmo sentimento. Com o tempo você ora e antes a sua oração era de chorar, você ficava assim, encantado. De repente você vai orar, parece que a oração não passou do teto. Em alguns momentos da minha vida, irmãos, até dependendo da situação que eu estava passando, parece que eu não conseguia nem prestar atenção na minha oração. Eu estava orando e falando, de repente já estava falando outra coisa, pensando, nem sei eu o que eu estou orando. Mas sabe por que Deus permite essas coisas, irmãos? Deus permite porque Ele quer que a gente o ame acima dos sentimentos que Ele produz em nós. Quando nós continuamos buscando a Ele, seja por meio da oração, da palavra, de outras disciplinas espirituais, mesmo quando nós não estamos sentindo nada, aí o Senhor está cavando em nós um desejo mais intenso por Ele. Talvez você esteja orando e não tenha resposta. Esse entusiasmo aqui está passando longe de você. Olha, é terrível, mas é uma ótima oportunidade de você continuar buscando a Deus. Deus está educando a mim e a você a amá-lo acima das sensações, amá-lo acima do sentimento. Sabe o que Deus está fazendo comigo quando Ele faz isso? Com você também? Ele está tirando ainda um pouco do mundo que tem no nosso coração, um pouco do Egito. Sabe por quê? Porque o mundo é movido por sentimentos, nós não. Nós, como discípulos de Jesus, amamos a Ele acima dos sentimentos. Eu não vou dizer, irmãos, que não é bom um momento de adoração assim como a gente teve, né? Eu não vou dizer que não é bom, é ótimo, né? Momento em que você ora, adora o Senhor, que coisa maravilhosa. Mas o Senhor, no discipulado dele, nos leva para além disso, para não depender disso, para agradecer a Ele por momentos assim, mas para viver no mais profundo dele. Que coisa maravilhosa, né? Eu e você somos chamados a isso. E agora, vamos para o outro perfil, também me vejo nele, né? Que eu chamei aqui o procrastinador, é o que espera demais. Verso 59, Jesus disse a ele, está aí um bom detalhe de um procrastinador, nem ele foi lá falar com Jesus, foi Jesus que olhou para esse camarada e disse, me segue. E este homem, aliás, parece que todos eles eram tinham boas intenções, porque o primeiro queria seguir Jesus de cara, e agora esse, olha o que ele vai dizer, deixa, Senhor, primeiro que eu vá enterrar o meu pai, deixa eu ir sepultar o meu pai. Irmãos, que palavra assim, mais compreensível. Quem queria dizer, que pessoa neste mundo iria dizer,
Falou, não, 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 você não vai sepultar o teu pai, você vai vir aqui, e ainda mais naquela sociedade, irmãos, que é o que me parece, o pai era mais importante do que a mãe. Parece que é uma sociedade mais patriarcal, em que as famílias estavam unidas na figura paterna. Hoje em dia, até mesmo porque há muitos lares com mães solo, né, como se diz, ou, enfim, até mesmo pela nossa cultura, parece que a mãe, em partes, tem uma importância igual, às vezes maior do que do pai, mas naquela cultura não. Então ele está falando sobre a pessoa mais importante da família, né, nesse sentido. Deixe de sepultar o meu pai? E Jesus responde, deixe os mortos enterrar os mortos, você porém vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, o que Jesus está falando para esse procrastinador? Primeira lição para ele é que esperar para seguir a Jesus é não seguir a Jesus. Esperar para decidir é decidir que não. Basicamente isso. Senhor, depois eu faço, então sua resposta está sendo não. Senhor, depois eu te sigo, então você não está seguindo ele agora. Irmãos, parece que provavelmente esse homem queria esperar o seu pai falecer. É um indicativo da cultura deles, que essa seria a ideia do que ele está dizendo. Deixe primeiro que eu esperar que o meu pai morra e seja sepultado. Então não parece que o pai dele havia morrido naquele instante. Aliás, um dos motivos básicos, assim, simples para a gente entender isso, é que naquele momento e durante muitos séculos, não havia nenhum tipo de tratamento no corpo da pessoa, como as funerárias fazem hoje em dia, né? Em que é possível esperar dias, né? Então havia um processo muito rápido, a pessoa morria, logo ela deveria ser sepultada. Ou seja, se o pai daquele homem tivesse falecido naquele momento, é muito provável que ele não estivesse ali, porque seriam poucas horas até o sepultamento, né? Talvez, infelizmente, a gente vivenciou algo como isso, com a época da pandemia do Covid, em que os velórios duravam 2 ou 3 horas, né? Algo muito rápido. Imagine num contexto como esse da Covid, a pessoa ainda sair e conversar com Jesus. Não parece que foi esse o caso. Parece que aquele homem estava dizendo, olha, eu quero esperar que o meu pai morra, esperar até que eu venha seguir o Senhor. Bom, posso dizer para você que a decisão de seguir Jesus não deve ser tomada no impulso, mas ela é urgente, ela precisa ser tomada. Se você está titubeando sobre seguir Jesus ou não, então você está dizendo não para Jesus. Seja para começar a ser um discípulo, ou seja, para seguir aquilo que Ele já mandou você fazer. E tem coisas que o Senhor já falou para a gente fazer, e a gente fica titubeando, Senhor, depois eu vou, então é não. Então você está dizendo não para o Senhor. Há uma história em que um grande pregador chamado D.L. Moody, talvez eu já tenha compartilhado com os irmãos, ele pregou naquela noite e fez um grande apelo. Muita gente, se não me engano, 5.000 pessoas, algo do tipo assim, mas era uma multidão muito grande. E ele fez um apelo, mas ele fez o seguinte apelo: vão para casa e semana que vem vocês voltem com a decisão que vocês tomaram diante de seguir Jesus. E as pessoas foram embora, claro. Naquela semana houve um enorme incêndio em Chicago, que era a cidade dele. Século 18, 19, as casas eram todas de madeira, os incêndios se alastravam muito mais facilmente. Um grande incêndio na cidade, histórico, aliás, para aquela cidade. Muitos dos que estavam ouvindo a ele morreram no incêndio. E até mesmo a igreja dele pegou fogo e boa parte foi consumida pelo incêndio. Na outra semana, ele chegou naquela igreja, depois do incêndio, pegava aquelas cinzas e dizia: por que eu dei para as pessoas uma semana para elas pensarem? Por que eu dei uma semana para elas? Não é na impulsão, irmãos, não é impossível, mas é urgente. Eu e você precisamos dizer sim para Jesus hoje. Não estou também desejando que haja nada contigo essa semana, não. Mas a oportunidade que você está tendo é hoje, diante de Jesus. Seja para ouvi-lo e dizer sim para começar a segui-lo, ou sim para aquilo que Ele já te chamou para fazer.
Se você saiu da presença dele, a hora de voltar é hoje, é agora. Não espere até a sua vida estar resolvida. Porque, irmãos, me parece, tá? Isso tudo é uma certa conjectura que a gente vai conectando as coisas naquela cultura. Porque o homem só disse que queria esperar o pai dele, sepultar o pai dele, só isso que o homem disse. Mas parece que as pessoas esperavam para serem donas de si depois que o pai falecia. Porque naquela cultura, de fato, o pai era a figura principal. Lembre bem que o pai, por exemplo, escolhia quem a pessoa ia se casar. Eram os pais que faziam isso. Então pense vamos dizer assim, em como o pai dominava e mandava a vida daquela pessoa. Então parece que ele está dizendo, espere até eu resolver isso, até eu ser dono do meu nariz, e aí eu vou segui-lo. Bom, não espere até as coisas se resolverem. Não espere estar tudo organizado. Que quem talvez te atrapalhe a seguir Jesus, pare de te atrapalhar. Ou até mesmo comece a aplaudir o seu discipulado. Não. Eu e você precisamos responder a Jesus hoje. Qual a resposta de Jesus? Uma resposta que, a princípio, parece muito dura. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Parece-me que Jesus está dizendo o seguinte: não cuide das coisas deste mundo. Não se preocupe em demasia com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo vão sufocar o seu coração. Alguém já traduziu que é como se Jesus estivesse dizendo: deixe com que os espiritualmente mortos enterrem os que estão morrendo. Em que sentido? Deixe que quem não está seguindo Jesus, que se preocupe com essas coisas do mundo. Isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua família, tá? Não quer dizer que para seguir Jesus você tem que esperar o seu pai falecer, que seria uma aplicação literal. Não é isso, não. Mas Jesus parece estar dizendo: não cuide em primeiro lugar das coisas do mundo. Lá em Mateus 6 nós temos um texto clássico, em que fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita coisa, até mesmo boa deste mundo, para a gente fazer. Que coisa mais honrosa você cuidar do seu pai, que coisa honrosa, que coisa boa. Mas parece que Jesus está pegando todas essas coisas que são boas, ou até que são necessárias. Por exemplo, você tem coisas necessárias para fazer? Uma das coisas que você tem que fazer, desculpe te lembrar disso, mas é pagar as contas, não é verdade? Você tem que pagar as contas. Eu sei que você não vem no domingo à noite para ouvir isso, Senhor, deixa os boletos lá descansando, Deixa para amanhã, mas isso a gente tem que fazer. E aí, o que nós vamos ter que fazer? Jesus mandou não pagar as contas? Não, Jesus não diz nada disso. Você tem que trabalhar, por exemplo. É claro, tem coisas que a gente precisa fazer. Parece que Jesus está dizendo assim: se atente para a centralidade do reino de Deus. Isso é o mais importante. O restante está abaixo disso, e não o contrário. Percebe? Aquele homem parece que estava dizendo: eu vou te seguir, mas vou adequar o meu discipulado, o meu seguimento ao Senhor, com o que eu acho mais importante. E Jesus está dizendo: não, você não entendeu. O que é mais importante é me seguir, e o resto se adequa a isso. Senhor, eu vou te seguir, mas tem que se encaixar no meu trabalho. Não, meu querido, você primeiro me segue, o seu trabalho se encaixa aqui. Eu vou te seguir, mas tem que se encaixar nos meus sentimentos, nos meus desejos pessoais. Não, primeiro você me segue, e os seus sentimentos, os seus desejos pessoais vão se adequando a mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus é tão gracioso que as demais coisas vão sendo acrescentadas para a honra e para a glória dele. E outra coisa que eu percebo nesse procrastinador, que para seguir Jesus, Jesus tem que ser o mais importante. Jesus nunca fica em segundo lugar, irmãos. Ou você está dizendo sim para ele, ou você está dizendo não. Não tem como dizer. E olha que grande detalhe aqui: é a família, é o pai, naquela cultura inclusive do Oriente. Mas não, ou Jesus é mais importante, ou ele não é nada. Ou Jesus tem o 100%, ou 99% não vale. Ele mesmo falou uma palavra que também nos parece muito dura, que quem ir até após ele, quem for segui-lo, quem seguir a ele, Oi?
Só um detalhe aqui. Quem seguir Jesus, quem for após Ele, tem que deixar pai, mãe, irmãos. Aí eu te pergunto, você deixou pai, mãe, irmãos? Provavelmente não, né? Espero que não. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Que quando você segui-lo, se a família for contra, ele é mais importante. Em alguns casos, eu creio que na maior parte das vezes, irmãos, isso não é necessário. Nós vivemos num país um tanto quanto livre, né? E as pessoas são livres para seguir Jesus. Mas até mesmo em casos de pessoas que são de outra religião, muitas vezes entendem, mas há casos que não, né? Pastor Renato de Terra Boa, a gente esteve lá há pouco tempo atrás, nós com jovens, alguns irmãos. Quando ele resolveu seguir Jesus, a mãe dele expulsou ele de casa. Ele ficou morando, acho que umas 2, 3 semanas na casa do pastor. Olha só, a responsabilidade do pastor, né? Pregou, se converteu, agora aceita o rapaz em casa. Ficou umas 3 semanas lá em Terra Boa, depois ele arranjou um trabalho em Cianorte e continuou a caminhada, né? Enfim, mas irmãos, que coisa incrível, que testemunho aqui, perto da gente, né? Eu acho que provavelmente ninguém vai chegar nesse ponto, mas é isso que Jesus está dizendo, viu? O reino de Deus vem acima, depois vem as outras coisas. E aí, como está sendo para você? Vamos para o final, para o último. Nós temos aquele que estava preso afetivamente. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, que palavra difícil de entender também, gente. Sabe por quê? Porque o Elias, quando foi chamar o Eliseu, você lembra do chamado de Elias para Eliseu? Eliseu estava lá trabalhando com bois, com arado, e Eliseu faz aquilo que a gente ouviu. Eliseu deixa tudo para ser discípulo de Elias. O que ele faz? Ele deixa o arado, corta as madeiras, mata os bois, faz um churrascão para a família, mas ele despede do pai e da mãe, ele despede da família. Neste caso aqui, não parece que o camarada vai esperar muito tempo. Então o que está querendo dizer? Parece que Jesus está sendo mais difícil do que o próprio Elias, que já era um profeta assim, muito, muito firme, né? Parece que aquele rapaz que deseja seguir Jesus, ele está afetivamente preso. Ele tem que fazer aquilo que eu estava comentando antes. Ele precisa que o seu pai ou sua mãe, ou os que estão na sua casa, o aceitem, concordem com ele. E às vezes nós vamos ter que dizer não, até mesmo para as coisas mais próximas a nós, mais profundas a nós. É até difícil de dizer isso, né? Mas esse é o custo do discipulado. Novamente, tem gente que ao seguir Jesus vai ter que dizer não. E às vezes não é dizer não no sentido de ser expulso de casa, como foi o pastor Renato. Deixa eu concluir a história dele para não ficar tão feio assim, né? Depois a mãe dele, claro, o acolheu de volta, eles conversaram e ela por final se converteu. Por final caminhou com Cristo, né? Glória a Deus por isso. Foi um longo processo, ele mesmo conta, mas ela recebeu Jesus. Agora o que acontece aqui? Parece que Jesus está dizendo para aquele homem que ele é mais importante do que os laços afetivos que o homem tem com a sua família. A resposta de Jesus é: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A ligação afetiva com a família é ótima, mas ela não deve ser maior do que a ligação que você tem com Jesus. Jesus quer que você ame a sua família e que ela seja o seu segundo maior amor. É isso que Jesus quer. Que você ame a sua família e que ela seja o seu segundo maior amor. Me lembro algumas vezes, isso chega a ser até meio cômico, né? Quando eu ouvi essa história, que a gente tem que amar mais a Jesus que a nossa família, eu devia ser pré-adolescente, assim, bem naquela fase que você ouve as histórias da Bíblia, começa a ouvir. Falei, vou perguntar para minha mãe se ela ama mais eu do que Jesus. Ué, você acha que eu não ia perguntar uma coisa dessa? E eu me lembro dela falando assim, com certo pesar até, né? Não, filho, eu amo mais Jesus, né? Tenho que amar mais Jesus, né?
Foi difícil engolir aquilo, né, Senhor? Mas que bom que ela respondeu isso, né? Graças a Deus que ela respondeu isso para mim, né? Talvez com peso no coração daquela pergunta meio capciosa que eu estava fazendo. Mas, irmãos, a questão aqui é que quando Jesus fala de colocar a mão no arado e olhar para trás, é porque há um custo, e há um custo em começar a seguir Jesus, e perceba isso, há um custo em continuar a seguindo Jesus. Sabe, irmãos, até mesmo dentro da igreja, nós como família, às vezes, ou com os nossos familiares, nós às vezes queremos que as pessoas sigam Jesus até um certo ponto, Eu já vi pais que tinham medo que os filhos fossem nos retiros, porque lá tinha apelo missionário. Vai que o filho vira um missionário. Mas é verdade, é possível que vire mesmo, né? Eu mesmo aceitei ser pastor, um chamado, já há muitos anos não moro mais próximo dos meus pais, da minha mãe agora, né? Não se preocupe, tá? Não é todo mundo que vai virar missionário, pastor, sair de perto, né? Mas Jesus está dizendo, a ligação que você tem com Ele é maior do que com a sua família. Até mesmo sabe aquela honra, aquele cuidado que nós temos, aquele sentimento que todo filho deve ter, ou é bom que tenha, um sentimento de responder ao amor que recebeu dos pais, de Jesus se torna maior. Que coisa incrível, né? Que coisa incrível. Isso quer dizer que ao seguir Jesus, em alguns momentos, você vai dizer não para a sua família. Agora, penso eu que é ainda mais profundo, irmãos, porque a nossa ligação com a nossa família não é apenas naquilo que a gente fala, não é apenas aonde a gente mora. Estou morando com o meu pai, com a minha mãe, ou não estou mais, mudei de cidade. Não é só isso. A ligação com a nossa família são os valores que a gente carrega. A ligação com a nossa família são as maneiras que nós temos de interpretar a vida. E quando a gente começa a seguir Jesus, às vezes, Jesus vai olhar para nós, né, ou vai tocar em nosso coração, e nós vamos dizer, opa, eu tenho que parar de agir do modo que a minha família agia. Algumas famílias, mesmo dentro da igreja, ensinam pelo exemplo alguns valores que não são do Evangelho. E aí talvez ser criado na igreja, família de crente, talvez em algum momento você vai dizer, opa, eu sei que meu pai e minha mãe faziam, mas Jesus é mais importante, não vou fazer mais. É duro isso, né? É um custo do discipulado. Quem dirá ainda, se você não teve a oportunidade de crescer numa família cristã? O que eu faço então, se o meu pai e a minha mãe não foram cristãos? Bom, você honra os seus pais, você ora por eles, se eles ainda estão vivos, cuide deles o quanto for possível, se não, honre o legado deles com a sua vida, mas você agora olha para Jesus. Senhor, eu quero ser como o Senhor. E veja bem, quando você se tornar mais parecido com Jesus, os seus pais serão honrados também, porque você honrará a história deles, o legado deles. Jesus está olhando para aquele homem e diz, pegou no arado, não olha mais para trás. Você está me seguindo, agora o molde de seguir é comigo. Você está me seguindo, agora você olha por onde anda, porque eu vou dizer por onde você anda. A ilustração do arado vem muito bem a calhar aqui. Você que já trabalhou na roça, você que conhece como que é o arado, você sabe muito bem, né? Ou mesmo quem cresceu na igreja, já ouviu certamente essa explicação quando criança. Se você está ali com o arado, às vezes tem um carro de boi puxando na frente, né? Hoje em dia é tudo no trator, no maquinário, né? Mas antigamente o arado é uma forma de V, um V assim, que você pega o cabo, a ponta, penso eu que naquela época era feito de madeira ou de algum ferro, né? Mas você precisa ficar olhando, porque se tiver alguma coisa ali, um tronco, né, um toco de árvore, ou qualquer coisa, você pode se desviar, e aí o arado, já o sulco, né, o buraco que você está fazendo na terra, ele já se desvia e já fica torto. E quem já viu uma plantação, as ruas, né, que são aquelas linhas, tem que estar retinha para que dê certo, para que fique tudo bem. Se você pega no arado e você olha para trás, é óbvio que muito facilmente você vai entortar o seu arado, né? Ou o que você está arando. Até
se você for trabalhar com isso, eu tenho um segredo. Nunca arei nada, nunca trabalhei no arado, tá? Mas eu aprendi isso lá com meu pai, lá com meus tios, né? Você pegar no arado, você tem que olhar para um ponto fixo lá na frente, tá? Por quê? Porque senão você entorta. Não sei se é verdade isso, quem já trabalhou aí com arado, se de fato é assim ou não, tá? Depois você, não diz aqui agora se eu estou errado, tá? Mas depois você me diz, tá? Você tem que olhar para um ponto fixo, porque até se você olhar muito para baixo aqui, pode ser que você entorte. Olha, irmãos, o que Jesus está dizendo? É difícil, facilmente você desvia, e ainda mais se você olhar para trás. Senhor amado, esse arado vai sair do caminho facilmente. E Jesus está dizendo isso no contexto da família. Jesus está dizendo isso para um homem que está dizendo: Senhor, primeiro eu vou despedir da minha casa. Comece a seguir Jesus e olhe para Ele. Jesus vai se tornando até mesmo o padrão daquilo que você recebeu dos seus pais, daquilo que você recebeu da sua casa. O filtro, Jesus se torna o filtro. Então não tem mais, irmãos, ao seguir Jesus, nós dizermos: mas lá em casa era assim, eu fui criado deste modo, eu fui educado assim, eu aprendi desse jeito. É verdade, mas agora você serve Jesus. Agora a pegada é outra, agora é mão no arado, agora é olhando para frente. Irmãos, as coisas que mais me doeram na correção de Jesus na minha vida são aquelas que estavam tão profundamente em mim. São coisas até mesmo que me pareciam tão normais e que o Senhor me corrigiu e tem me corrigido. Honre a sua casa, honre a sua família, mas olhe para Jesus. Ele é mais importante do que tudo isso. E a palavra que talvez, essa palavra é dura, né? Mas tem algo muito gracioso acima disso. Se existe alguma prisão que veio da sua família, especialmente, como eu disse, se você é filho de alguém que não era cristão, de uma família não cristã, a libertação em Jesus para você, até mesmo, obviamente, para filho de crente, com certeza, a libertação para Jesus, porque quando você pega no arado, o que está atrás vai ficando para trás. Quando você começa a olhar para Jesus, o que vai ficando para trás vai ficando mais distante. Isso é gracioso em Jesus, isso é da misericórdia dele. O apóstolo Paulo, em algo muito próximo a isso, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, de manhã nós estamos falando de Filipenses, terminamos o capítulo 2, vamos começar o 3 agora, né? No capítulo 3, Paulo está discutindo, porque haviam falsos apóstolos, falsos pregadores do evangelho, que estavam querendo anunciar o evangelho, dizendo que Paulo, que não pregava o evangelho de verdade. Aí ele começa a dizer as credenciais dele: se alguém pode se gloriar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, da linhagem de Israel, perdão, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha a minha credencial, olha a minha casa aí. Provavelmente ele vinha de uma família de judaizantes. Talvez ele tenha sido filho de fariseu, não sabemos, mas sabemos que ele estudou com Gamaliel, um grande fariseu, e ele dá as credenciais dele: é isso que eu deixei lá em casa, perseguidor da igreja, eu era circuncidado ao 8º dia. Certamente, para ele ser circuncidado ao 8º dia, quem fez isso foram os seus pais, né? Da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Paulo entendeu essa verdade, e aí ele continua o seu argumento, e ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que seja perfeito, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Parece que Paulo está dizendo: irmãos, eu peguei no arado, viu? Eu não estou mais olhando para trás. E Paulo vai dizer isso bem no contexto da sua criação, bem no contexto de como vinha a sua linhagem.
Ele está dizendo: agora eu estou olhando para Jesus, eu prossigo para esse alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Este homem talvez estivesse, preso afetivamente, mas Jesus é a libertação dele. Alguns talvez viveram em situações tão degradantes que os seus pais o criaram em prisões espirituais. Irmãos, existem algumas situações, e eu acho assim, eu piso com bastante cuidado em alguns ambientes, vamos dizer assim, ou em algumas verdades, mas eu acredito que se há pais que criaram os seus filhos em um ambiente demoníaco, há uma influência demoníaca sobre a vida daquela pessoa, até ela se converter e ser liberta pelo Senhor. Mas a boa notícia é a seguinte: ainda que você tenha sido criado num ambiente assim, num ambiente espiritualmente maldoso, maligno, há pessoas que quando nascem são consagradas a espíritos, a demônios, mas se você recebeu Jesus, você está olhando para o alvo, e as coisas são transformadas em você. A libertação, irmãos. A sua casa vem, na melhor das hipóteses, em segundo lugar. Agora Jesus se torna o alvo, Jesus se torna o centro. Nada mais é maior do que Jesus em você, ou deveria ser. Bom, temos então esses seguidores de Jesus. Como eu disse, me vejo nos três: no entusiasmado, que toma decisões impulsivas; no procrastinador, que espera por vezes, mas o esperar já é dizer não para Jesus; e neste que afetivamente estava preso na sua casa, na sua história com os seus. E esses três ouvem de Jesus o custo do discipulado. Se você vai me seguir, eu vou ser mais importante. Se você vai me seguir, eu serei o primeiro, e todo o restante estará abaixo. Deixa eu perguntar para você: o que tem que estar abaixo de Jesus hoje na sua vida? O que está disputando com Jesus o seu coração? Para o que você precisa dizer sim para Jesus e parar de procrastinar? Quais valores ou até mesmo crenças que você recebeu da sua casa que estão em desacordo com o Evangelho e que precisam ficar no altar do Senhor nessa noite? Bom, aí eu creio que é a obra do Espírito Santo na sua vida, mas eu te convido a orar junto comigo, e a gente vai entregar a nossa história, nossa existência, nosso futuro na presença de Jesus, sabendo agora o custo do discipulado, o custo de segui-lo, mas gratos a Ele, porque vale a pena, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Vamos orar? Deus de amor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por esses três homens que ouviram a Tua palavra. Senhor, nós não sabemos, Pai, o que eles responderam depois. Não sabemos, mas nós sabemos o que o Senhor quer que nós respondamos ao Senhor. Eu quero, Senhor, pegar esse meu entusiasmo que por vezes tenho e colocar aos seus pés, e que o Senhor possa filtrar esse entusiasmo, coisas que não devem permanecer, que saiam, coisas que devem permanecer, que continuem, e que toda força de vontade seja transformada numa vida aos teus pés. Senhor, sabemos que o custo às vezes é não ter nem ninho, como as aves do céu têm, mas a recompensa é muito maior. A alegria de servir ao Senhor, mesmo se não tiver onde reclinar a cabeça, é maior do que se estivéssemos morando num palácio, Senhor. Deus de amor, algumas vezes, Pai, nós precisaremos olhar para a nossa procrastinação também, para a nossa espera, que às vezes não é uma espera sábia, mas é uma espera de medo, de uma falsa proteção, até mesmo uma falsa sensação de estar sendo uma pessoa sensata, mas que nada mais é do que rejeitar o convite do Senhor para o agora. Deus de amor, queremos dizer sim para tudo aquilo que o Senhor já tem para nós. Sim para começar essa caminhada, sim para entregar o nosso coração para o Senhor, sim para voltar para os teus caminhos, naqueles que se desviaram. Hoje, Senhor, não amanhã, não semana que vem, hoje, mas também sim,
para o chamado individual que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, para o chamado missionário, sim, para o chamado pastoral, mas sim também para o chamado do dia a dia, para o trabalho na tua igreja, para a missão que temos no nosso trabalho. Sim, para começar uma nova rotina de buscar o Senhor. Sim, para abandonar pecados, vícios. Sim, para deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Senhor, e também queremos dizer sim para o Senhor, acima de até mesmo da nossa família. Sim para o Senhor, mesmo que isso irá frustrar nossa família. Se for o sim para o Senhor, valerá a pena. E que as pontes que forem quebradas, Senhor, quando nós dissermos sim para o Senhor, as pontes que forem quebradas com pais, com amigos, que o Senhor reconstrua segundo a tua vontade, segundo o teu querer e no teu tempo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos seguir o Senhor e amá-lo acima de toda e qualquer circunstância. Senhor, para aqueles que estão no arado, com a mão no arado, aqueles que estão ponderando fazer isso, que o Senhor traga graça, traga ânimo, traga ousadia, coragem que só pode vir do Senhor, em nome de Jesus. Que ao considerar o custo de te seguir, de ser um discípulo teu, Senhor, que apesar de ser tão pesado, que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, um servo teu que deseja ser usado pelo Senhor, aonde for, que deseja ser trabalhado pelo Senhor e transformado, seja do jeito que o Senhor desejar. Oramos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.